E, gente, hoje nós vamos ter um bate-papo super bacana com o Dr. Daniel Murá, muito interessante, né? O Dr. Daniel Murá viajou em vários lugares estudando, né? E trazendo conhecimento para cá, gente, de uma nova técnica, um novo tratamento para pessoas que têm mioma, né? E muito mais, gente, radiointervenção. Então, vem comigo para saber um pouquinho mais como é esse tratamento. Bom dia, pessoal, e hoje eu estou aqui com uma companhia especial, o Dr. Daniel Murá, né, que é especialista em radiointervenção. Ele viajou aí o mundo todo para fazer essa especialização, né, a gente trazer aqui mais conhecimento e também um tratamento inovador aqui, tá de volta aqui no Maranhão, né? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, feliz aqui em estar participando aqui do programa, feliz em estar levando a informação para vocês. É um prazer. Que bom, é um prazer também, né? E eu quero saber mais sobre isso, né? Como é que funciona a radiointervenção, também o tratamento aí de mioma, né? Conta aí pra gente, doutor. Bom, eu me formei aqui em São Luís, tá? Sim. Depois eu fui fazer minha primeira especialidade no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Câncer. Fiquei lá 3 anos, depois eu fui para Buenos Aires fazer a parte da neurovascular, que é neurointervenção. Fiquei mais 2 anos. Depois eu voltei para o Instituto Nacional do Câncer e fiz um fellow na parte da radiologia intervencionista do pescoço para baixo. Então, caminhei um pouco, certo? E aí voltei para São Luís, não sou nascido aqui, mas fui criado, então eu digo que eu sou uma mistura entre goiano e maranhense. Ah, que legal. Muito entendeu? Bacana. E aí voltei para cá e estou trabalhando aqui, trazendo um pouco da medicina minimamente invasiva, que é o que a gente faz. Uau, então conta pra gente o que seria essa minimamente invasiva, né, gente? O que pode trazer, assim, de benefício para as pessoas que estão tratando, estão querendo tirar algum mioma e tudo mais? Bom, a radiologia intervencionista, ela é a parte cirúrgica da radiologia, certo? Muito bom. Nós utilizamos métodos da radiologia, que é aquele ultrassom, a tomografia e o raio-x, para nos guiarmos em cirurgia. Então, por exemplo, eu faço um ultrassom na pessoa e aí eu venho com uma agulha e faço uma coleta e eu vou guiando a minha agulha através do ultrassom. Ou então eu faço cateterismo, que é o ato de navegar dentro de um vaso, através do raio-x. Então são múltiplos procedimentos. Sim. E a gente acaba que a gente invade um pouco todas as especialidades. Na neurocirurgia, a gente auxilia nos tratamentos endovasculares de aneurismas, de malformações vasculares. Na parte visceral, a gente tem os tratamentos oncológicos. Na parte da urologia, a gente ajuda no tratamento das próstatas aumentadas. Na parte da ginecologia, tratamos os miomas. Sim. Enfim, a gente está sempre infiltrado ali. Existe uma frase que falam que a radiologia intervencionista é a especialidade, é o segredo mais bem guardado da medicina. Que legal. Por isso que tem poucos, sabe? É isso aí, tem poucos médicos, né, que fazem esse tipo de procedimento aqui, né? Exato. São quantos aqui? São aqui no Maranhão? No Maranhão, que fazem a parte de neurovascular, é algo em torno de 5 a 6. Da parte de visceral e percutânea, que é do pescoço para baixo, são 2. Nossa, gente, então estamos aqui com uma raridade, né? E que é muito importante a gente saber sobre isso que ele está falando aqui agora, porque isso pode salvar vidas, né? Claro. Então, assim, vamos recapitular aqui só para eu poder entender, eu como leiga no assunto. Esse tipo de procedimento que você faz são procedimentos que podem acabar com miomas e tudo mais, sem cortes, é isso? Isso, na verdade, o mioma uterino, né? O mioma, ele é o tumor benigno mais comum do gênero feminino. Ele acomete algo em torno de até 80% das mulheres na idade reprodutiva. Então, que coloca aí classificada entre a primeira menstruação até a menopausa. Então, é uma doença muito comum. Muitas das vezes é assintomática. A pessoa não sabe que ela tem aquilo até ela ter um diagnóstico. Então, a radiologia intervencionista ela vem como
um auxílio no tratamento dessas mulheres com a miomatose uterina. Entendeu? Entendi. Dá uns detalhes aqui pra gente, como é que funciona essa cirurgia para tirar o mioma. Bom, o que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas que chegam com a miomatose uterina são mulheres jovens, né? Sim. E que o mioma, na verdade, só falando, contextualizar, ele é um tumor. Um tumor, ele é uma célula que as células, elas se multiplicam. Sim. Então, elas se multiplicam de maneira organizada, Sim. certo? E quando ocorre uma desorganização dessa célula, aquilo ali, ela continua se multiplicando, aquilo ali se torna o que a gente chama de tumor. Então, Sim. o tumor é um crescimento acelerado e desorganizado de uma célula. No caso dos miomas, eles são tumores da musculatura do útero, que começam a crescer de maneira desorganizada, Sim. isso em associação com os tecidos conjuntivos. Vamos lá, vamos falar na palavra, numa linguagem leiga. Imagina um filé. O filé não tem aquelas fibras bonitinhas? Sim. E a gente não tem a cartilagem do filé? Sim. Imagina que do nada aquele filé, as fibras começaram a ficar desorganizadas e eu tenho cartilagem no meio da carne, sabe? Um negócio assim que... Entendi. Então, isso é um mioma. Os miomas, eles são tumores e eles são envoltos por uma cápsula. Então, o fato deles serem envoltos por uma cápsula significa que eles são tumores benignos, eles não invadem estruturas. Ah, entendi. Ele Tá. não vai Não é um se espalhar câncer. assim pelos outros órgãos e tudo Não, mais, né? o mioma, aí tu me perguntar, Daniel, o mioma é um tumor, ele pode virar um câncer? Não. Não? Vamos lá. O que acontece é que os miomas, com o passar do tempo, Sim. eles podem degenerar, eles podem morrer, o próprio corpo, Entendi. certo? Existe uma degeneração chamada, um tipo chamado degeneração sarcomatosa, que dentre aqueles miomas que ocorre a degeneração, 0,5% podem virar essa degeneração sarcomatose que sim, aí sim é um câncer. Então é raríssimo. Tem chances Raríssimo. de virar, mas é muito pouco, então. Muito pouco. Entendi. Essas pacientes, elas procuram, não mais porque elas estão preocupadas com o câncer e tudo, elas procuram a assistência médica porque elas estão com bastante sintomas. Então, quais são os principais sintomas? Imagina que a paciente, uma paciente jovem, né, chegou e ela está referindo, entre os principais sintomas, referindo aumento do fluxo menstrual, aquela mulher que era para menstruar 3, 4 dias, ela menstrua 9, e aí, em decorrência desse fluxo menstrual aumentado, ela desenvolve uma anemia. Eu ia te perguntar isso agora também sobre isso. Entendeu? Ela desenvolve uma anemia. Então, às vezes, a queixa dela não é nem sobre o mioma em si, ela chega com uma queixa de fraqueza. Sim. Ah, estou tão fraca, aí faz um exame, tem uma anemia. Ah, tá. E aí depois quando ela vai começar investigando, ela identifica que o que está determinando aquela perda de sangue é um mioma. Sim, nossa. Ou ela chega com queixas de aumento do volume abdominal, sabe? Cólicas, aquelas pessoas que têm um fluxo menstrual durante a menstruação e elas têm aquelas cólicas absurdas. Dor na relação sexual. Sim. Quando o útero, ele é um órgão no formato de pera que fica na região da pelve. Então, imagina que essa pera, ela tenha, divida essa pera em 3 camadas. Uma camada mais, vamos pegar a bochecha. A bochecha tem a camada mais externa, tem a camada do meio, que é se eu tirasse minha pele a gente ia ver, e tem a camada De dentro. Sim. O útero é igual, tem essas 3 camadas. Sendo que o mioma, ele pode acometer qualquer uma dessas 3 camadas. E os sintomas vão estar relacionados na camada em que ele estiver. Onde ele estiver, né? Então, se eu tiver um mioma na parte de fora do útero, ele pode crescer e comprimir as alças intestinais que estão ali. Entendi. Então a pessoa tem dificuldade de evacuar, tem constipação. Sim. Ou então pode comprimir a bexiga, aquela mulher que faz xixi o tempo todo, sabe? Ou dificuldade na relação sexual, porque sente muita dor. Então os miomas, eles vão depender da sua localização para determinar sintomas diferentes. Entendi. E a mulher, ela tendo esse mioma, né?
que você falou que é muito difícil, né, se tornar maligna e tudo mais, ela perde a chance de poder ter filhos? Então, é interessante isso, porque os miomas, eles são uma das causas de infertilidade. Sim. Tá? O mioma, dependendo da localização, se ele for na parte mais interna do útero, porque o útero ele é uma cavidade. Sim. Se ele for na parte mais interna, ele dificulta, em primeiro lugar, para ocorrer a fecundação, para ocorrer para ocorrer a formação do embrião, o espermatozoide ele tem que subir por dentro do útero e se encontrar com o óvulo. Só que para ele subir, o útero ele faz uma contração. Entendi. Se tem miomas ali, a contração uterina ela não é eficiente. Então você dificulta o encontro do espermatozoide com o óvulo. Uma outra coisa, quando eles se encontram, formou o embrião e o embrião vai fixar na parede do útero, se aquele útero estiver todo irregular por miomas, vai dificultar. Ah, entendi. Então, uma das causas de infertilidade, quando você faz uma investigação, é a miomatose. Ah, entendi. E assim, fazendo esse procedimento, né, da radiointervenção, há chances da mulher que ela tem um mioma, que ela tem vários miomas, ela poder finalmente engravidar? Bom, ótima pergunta. Existem diversas maneiras de você tratar miomas. A grande maioria dos miomas, ainda bem, são assintomáticos, não trazem sintomas para as pessoas. Então, aquelas pessoas que possuem sintomas, a gente tem que primeiro avaliar duas coisas. Quantidade de miomas, porque eles normalmente são vários. Localização, localização e tamanho, e se está trazendo algum prejuízo para aquela pessoa. Então você avalia isso e você propõe medidas de tratamento. Existem tratamentos através de medicações, existem tratamentos através de cirurgias com a especialidade da ginecologia e existe a radiologia intervencionista. Nós propomos um tratamento baseado em procedimento minimamente invasivo, no qual a gente faz um furinho na região da virilha e a gente navega através desse vaso que a gente faz um furinho, chegando até o útero. E o mioma, ele é um tumor. O tumor, para ele sobreviver, ele precisa de nutrientes que venham pelo sangue. Então, o que nós fazemos? A gente navega por esses vasos e nós jogamos umas micropartículas que entopem todos os vasos que vão nutrir o mioma. Então a gente consegue tratar não só um, mas a gente consegue tratar os 50, os 20, os 30 miomas que tem com um furinho. Então uma mulher que no caso, né, ela teria que fazer uma cirurgia para tirar até mesmo o útero dela, ela poderia ser tratada dessa forma que você falou aí, sem precisar de cortes e também, quem sabe, poder engravidar, né? Claro, assim. Nossa, que legal. Só para você ter ideia, é um procedimento que a gente realiza em um centro cirúrgico sobre uma leve sedação. Tá? Demora algo em torno de 40 minutos. Esse cateterismo. Cateterismo é o ato de navegar dentro de um vaso. Então, a gente navega nesses vasos, realizamos o tratamento. Após o término, a pessoa ela fica no hospital por 24 horas. Ela fica no hospital, né? E aí como é que funciona essa pós-cirurgia aí? Ela tem algum tratamento depois, alguma coisa assim? Bom, a pessoa, o que acontece? Quando você joga essas partículas, né, para entupir esses vasos, você vai determinar o que a gente chama de infarto. Infarto é a morte de uma célula. Então você determina o infarto dos miomas. Isso te traz um pouco de cólica. Tá? Então são cólicas leve a moderada nas primeiras 24 horas. Então eu gosto de manter as minhas pacientes por 24 horas no hospital, com o uso de medicação anti-inflamatória, analgesia leve, tá? Para elas estarem ali sob supervisão e controle dessa cólica. E após essas 24 horas elas já vão para casa quase que assintomáticas. Uau, gente, que incrível! Então a gente consegue... Enfim, a paciente em 5 dias ela já está fazendo atividade física normal. Sem cortes, a gente consegue tratar a miomatose uterina, entendeu? É um tratamento
super inovador Demais. e traz ótimos resultados. É muito legal. Fico feliz que existem essas formas, né, inovadoras aí, né, como você trazendo aí essa inovação aí para a medicina e para salvar vidas e também chances aí das mulheres ainda terem mais filhos, né? Claro. E, assim, tem alguma coisa mais importante que você tem para contar sobre esse tipo de tratamento? Alguma curiosidade? Bom, os miomas uterinos, como eu mencionei previamente, eles são os tumores benignos mais comuns da mulher. Não necessariamente você vai ter sintoma, tá? Então, quando tratar? Quando ele começar a incomodar, certo? Sim. E, Daniel, como é que eu faço para te achar, né? Exato. Eu trabalho nos principais hospitais da cidade, tá? Esse é um serviço de tratamento endovascular da miomatose uterina, que a gente chama de embolização uterina. Então, quando a pessoa quiser procurar esse tipo de tratamento, é esse nome que ela tem que procurar, embolização uterina. Exatamente, que é o fato de jogar êmbolos para entupir os vasos do útero. Então, o objetivo, eu sempre acho que é difundir a informação. Às vezes, tu não tem mioma, mas tu tem uma prima, tem uma tia, tem uma irmã. Exato. Então, a ideia é com que a informação chegue para a população e eles fiquem cientes das diversas maneiras de tratamento que tem. E acesso à informação, ele salva vidas. Exatamente, é isso aí. E não só para esse caso do mioma, né, que você falou, mas outros casos também, né? Com certeza. A parte do aneurisma também, que eu acho super interessante, né? Que a gente vê que muita gente acaba, né, morrendo por conta disso. Muito. Hoje em dia, se você for olhar, Daniel, qual é a principal causa de morte no mundo? Qual Carol, olha, pra gente. O que tu acha que mais mata no mundo? Disso. Qual que tu acha que mais mata no mundo? Eu tô falando de guerra. Tu pode incluir guerras, tiro, porrada, bomba, câncer, o que tu quiser. O que tu acha que mais mata? Eu acho que é infarto fulminante. Muito bem, infarto. A principal causa de morte no mundo é infarto. Sim. A segunda é o AVC. Nossa. No Brasil, isso inverteu. No Brasil, a principal causa de morte é o AVC. Sim. E o infarto ficou em segundo lugar. Então, esses são temas também que a gente pode abordar numa próxima conversa, porque é a principal causa de morte, tá? Então, assim, 1 a cada 4 pessoas, aqui nós somos 4, um de nós 4 vai ter um AVC ao longo da vida. Eu espero que não seja eu para poder ajudar vocês 3, tá entendendo? Porque se for eu, quem vai me ajudar? Desculpa, corta. Pra poder ajudar vocês, gente. Vou parar de comer meus chocolates, minhas coisas. Não faz isso não, continua comendo. Eu é que não vou ser essa pessoa que vou morrer aqui, Deus me livre. Mas assim, né, voltando ao assunto, brincadeiras à parte, tá, gente? Realmente é um assunto muito sério, né, de a gente realmente rever isso. Quando você me perguntou, eu fiquei pensando, porque eu vejo muitos casos, né, de ataque cardíaco fulminante e tudo mais. Foi por isso que eu pensei nisso. Eu sei que existem muitas outras causas de morte, né, de assassinato e tudo mais. Né, gente, eu vejo muita gente morrendo assim de infarto, né? Não, bastante. Então são doenças completamente preveníveis, certo? A mudança de estilo de vida, medicações, enfim, tanto no SUS quanto nos serviços privados, vocês conseguem fazer um acompanhamento, conseguem prevenir de doenças que vão, de fato, te trazer um prejuízo ao longo da vida. Então, eu sou muito feliz em ter voltado para São Luís, porque eu acho que que eu conseguiria fazer uma diferença na minha cidade, tá entendendo? Eu acho que trazer isso, essa informação para as pessoas. Eu tenho, vamos colocar assim, minha vontade mesmo é de ajudar as pessoas, sabe? De fazer com que a informação chegue. Então, eu quero difundir o conhecimento para poder salvar pessoas, porque pode não acontecer contigo, comigo, com qualquer outra pessoa, mas a gente leva a informação e a gente consegue ajudar uma pessoa ou outra, sabe? Com uma corrente do bem. Com certeza, com certeza. E é muito bom ter você aqui no nosso programa para estar também espalhando, né, essa informação. E é isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muita gente ainda. Eu mesma aqui não conhecia, estou bem
bem feliz de saber que existe esse tipo de tratamento. Muito obrigada. E vocês quiserem procurar aí o Dr. Daniel, né, para saber um pouquinho mais aí sobre isso, né, gente, estiverem passando por algum problema, nos hospitais tem todos os hospitais privados de São Luís. Privados, né? E nos públicos, também a gente tem a nossa equipe Sim. que presta assistência para esses hospitais, ela está inserida em quase todos os hospitais do SUS também. E aí podem seguir ele no Instagram, né, para entrar em contato aí e se consultarem com ele, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Obrigado pelo carinho. Obrigada também.